Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais um Open Univesp. É um prazer receber aqui o professor Marcos Borges, presidente da Univesp, que vai me ajudar nesse bate-papo, fazendo seus comentários e contribuindo para engrandecer ainda mais os nossos programas. A cada edição, nós receberemos aqui no nosso estúdio um especialista de uma área diferente que vem bater um papo conosco, falando de suas experiências profissionais e do mercado em que atuam como um todo. Professor Marcos, obrigada pela sua presença. Sempre uma honra estar aqui, ainda mais hoje com uma convidada tão especial. Especialíssima. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Helena Guimarães de Castro, socióloga e mestre em ciência política pela Unicamp. Sua atuação é diversa na área de políticas públicas para a educação no Brasil. Maria Helena é titular da Cátedra Instituto Ayrton Senna de Inovação e Avaliação Educacional, vinculada ao Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto. Ela foi presidente do INEP de 1995 a 2002, responsável pela implantação do sistema de avaliação do ensino da educação básica e avaliação do ensino superior. Ela também foi secretária de Educação do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Nacional de Educação. Ela também foi responsável pela organização de vários livros e já publicou mais de 50 artigos e capítulos sobre educação e políticas públicas no Brasil. Já já ela vai falar mais sobre a sua trajetória para a gente. Professora, bem-vinda. Ufa! O seu currículo é realmente um passar pela história da educação no Brasil, né? Que bom tê-la conosco. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer estar aqui com o Marcos, com você. É um prazer estar aqui conversando para a Univesp, um grande prazer. E você esqueceu de um detalhe, eu sou presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo. Sim, e por que eu deixei por último? Porque é por ele que nós vamos conversar. Então tá ótimo. Queremos falar, professora, a partir disso, qual que é a relevância e o papel desse conselho que é tão importante para a educação no nosso estado. Olha, o Conselho Estadual de Educação de São Paulo, ele tem um papel de regulação e de normatização da educação paulista, tanto a educação superior como a educação básica. Tanto as escolas de educação básica particulares como a rede pública de educação básica no estado de São Paulo, eles submetem as propostas às escolas particulares, submetem a autorização de escola, credenciamento de escolas, à rede pública, os projetos e propostas do governo do estado. No caso da educação superior, nós fazemos o acompanhamento, autorização e credenciamento de cursos das universidades paulistas, inclui a Univesp, a Unicamp, a USP, a Unesp, as FATECs, o Centro Paula Souza, com os cursos técnicos profissionais, e também as faculdades municipais do estado de São Paulo, que são muitas. As faculdades municipais são 32, né? E todas elas com uma ampla atuação em todo o interior do estado de São Paulo. Então, todo o nosso trabalho é focado nessas duas grandes áreas, a educação básica e a superior. Me parece que o Conselho é, de fato, um parceiro importantíssimo para a Univesp, tendo em vista que apoia, caminha junto, vendo a qualidade daquilo que é ensinado na universidade. Com certeza. Olha, no Conselho nós temos uma grande admiração pelo trabalho das universidades paulistas e da Univesp, né? Porque a Univesp foi muito inovadora, introduziu cursos à distância de muita qualidade, né? Enfim, tem mais de 70 mil alunos, é uma grande universidade que está esparramada no estado de São Paulo, mas que as pessoas de outros estados podem acessar os cursos que são oferecidos pela Univesp. Esses cursos, eles são autorizados pelo Conselho Estadual de São Paulo, né? E eles são avaliados pelo governo federal, pelo INEP, né? Na verdade, não é bem o Conselho Nacional de Educação, é o INEP que faz o ENAD, o Exame Nacional de Cursos, e a Univesp tem um bom desempenho no ENAD, até onde eu acompanho, né? Os cursos, que são muitos, os cursos da Univesp
que participam da avaliação do Exame Nacional de Cursos e com um ótimo desempenho. Então, quando nós autorizamos um curso da Univesp, um curso da USP, um curso da Unicamp, nós consideramos os critérios, as propostas curriculares encaminhadas ao Conselho, e nesse momento nós estamos assim tendo um diálogo muito forte com as universidades paulistas, inclusive a Univesp, né, tanto as presenciais como a Univesp, que é virtual, para discutir as licenciaturas, né? Nós estamos discutindo a questão da EAD, como é que vai ficar e tal. E então há um processo de reflexão e diálogo nosso com as universidades paulistas no encaminhamento da formação de professores, tanto cursos presenciais como cursos à distância, porque ambos foram afetados pelas regras do Conselho Nacional de Educação, tanto os presenciais como os cursos à distância. Professora, antes da senhora fazer parte do conselho, a senhora tem uma experiência vastíssima, né? A senhora foi secretária de Educação do Estado de São Paulo, né? Queria que a senhora comentasse conosco como que as políticas públicas para a educação elas podem contribuir para a melhoria de fato da qualidade do ensino. A senhora que sempre acompanha os processos de avaliação, né? Qual que é o papel dessa avaliação na implementação de políticas públicas de qualidade, né? Para que o ensino seja de qualidade? Bom, você sabe que é muito difícil melhorar a qualidade da educação em geral e da educação pública em especial, né? O Brasil é um mundo, né? O Brasil tem atualmente 42 milhões de crianças e jovens na escola pública de educação básica, da educação infantil até o ensino médio. Apenas 15% das crianças e jovens brasileiras frequentam escola particular. 85%, né, das crianças, adolescentes e jovens estão nas escolas públicas. Então é um universo muito grande, muito desigual, muito afetado pela desigualdade social e econômica que existe no nosso país e que é avaliada pelos organismos internacionais, pelo Unesco e pelo próprio IBGE, né? O IBGE já indica isso. Então, na hora que nós pensamos nas políticas públicas e educacionais, sempre o nosso foco é a qualidade da aprendizagem e a equidade do sistema, né? Todas as políticas públicas devem ter essa missão, esse foco de valorizar a qualidade, a equidade, diminuir as desigualdades internas do sistema, né? Já sabendo que as escolas são muito diversas, são escolas que estão, por exemplo, no estado de São Paulo, a rede pública do estado, ela tem 5.400 escolas. Ela é enorme, enorme, né? Essas escolas, elas estão esparramadas por todo o estado, que é o estado mais populoso do Brasil, maior do que a Espanha, né? São Paulo tem 47 milhões de habitantes, né? Essa responsabilidade da rede pública estadual, ela é compartilhada com os municípios. Hoje, 70% dos anos iniciais do ensino fundamental e da educação infantil, 100% da educação infantil pública, é oferecida pelos municípios, né? Agora, 30% dos anos iniciais oferecidos pela rede pública do estado e não do município, e os anos finais do ensino médio com predomínio da rede pública do estado. Então é muito aluno, muito professor, muitas famílias, né? Então, garantir a qualidade, você precisa ter instrumentos de monitoramento. O principal instrumento de monitoramento é avaliação externa, né? O professor dentro da escola faz avaliação formativa da aprendizagem do aluno e externamente a Secretaria de São Paulo e o governo federal fazem as avaliações externas para poder garantir os padrões de qualidade. Os resultados obtidos, eles orientam as políticas públicas de melhoria.
E nós estamos tentando, está melhorando, eu acho que lentamente. A pandemia teve um impacto muito grande, né? Nós estávamos melhorando de modo mais intenso antes da pandemia. O impacto da pandemia foi bastante forte, né? As crianças e jovens ficaram 2 anos com a escola fechada. Isso impactou a aprendizagem, impactou a saúde mental dos alunos, dos professores, das famílias, né? Então, tudo isso precisa ser compreendido pela gestão da escola, né? Pela gestão da rede, pelos pedagogos, pelos coordenadores pedagógicos, diretores de escola. É preciso ter um diálogo com a família e tal, mas eu acho que está melhorando, está num bom caminho. Professor Marcos, e qual que é a relevância do papel da política pública para a melhoria do ensino das nossas escolas, pensando especialmente no ensino superior à distância? A Univesp foi criada especificamente para formar professores, né? Então, está lá no nosso estatuto que o nosso principal objetivo é a formação de professores. E a gente entende, né, que a gente consegue chegar, né, naquela população mais carente, naquele local de difícil acesso e, inclusive, dar inclusão, né, para aquela pessoa que não conseguiria de outra forma, né? Então, a gente tem essa necessidade aí, esse foco muito claro, né? E a gente busca realmente atender uma demanda do Estado. Eu acredito, né, professora, que existe uma demanda forte de formação de professores, né? Muito forte e muito importante. Acho que a Univesp cumpre um papel relevante na formação de professores, inclusive na formação continuada, porque muitas vezes o professor já tem uma licenciatura, quer fazer outra, a segunda licenciatura. E a segunda licenciatura muitas vezes é feita na Univesp, por meio de curso à distância, né, e que complementa a formação do professor. Nós temos uma quantidade bastante grande de professores que estão fazendo a segunda licenciatura, né? Então consegue abrir uma outra porta, né, para atuação. E uma coisa que eu acho muito interessante da Univesp nesse sentido é que a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que já atuam na escola, mas não como professores, né? E que com a licenciatura eles passam a se tornar professores também. Então é um grupo que já está na escola, né, e agora consegue uma outra atuação. Então, e isso é importante, porque os profissionais da educação que atuam nas escolas públicas em geral, né, a maioria da rede é pública, esses profissionais tendo a oportunidade de fazer um curso, uma licenciatura à distância, eles vão ter um desenvolvimento profissional, são pessoas que já estão dentro da escola, que gostam de educação, gostam do seu trabalho, né, da sua profissão e querem se aperfeiçoar. Então, ter a graduação num curso à distância ajuda esses profissionais que já estão na rede a ter um desenvolvimento profissional. Professor, agora, quando nós olhamos especificamente para o ensino EAD, né, ensino à distância, quais os desafios que nós já superamos e ainda temos a superar para que a gente democratize cada vez mais esse acesso e levando a educação com qualidade para os alunos? Quais os desafios que nós superamos e estamos a superar? Olha, eu acho, assim, do que eu conheço de educação à distância no Brasil e em outros países, eu creio que a Univesp talvez seja um dos melhores exemplos de oferta com qualidade de educação à distância, né? Bom ouvir isso, né, professor? Ainda mais de quem está vindo. É um dos maiores exemplos. Há outros cursos à distância que têm boa qualidade, nós podemos observar isso pelos indicadores das avaliações nacionais. Há muito cuidado com o desenho dos cursos ofertados pela Univesp. Agora, esses cursos, eles precisam assegurar aos alunos os estágios práticos, né? Quer dizer, essa parte prática, da prática profissional, você tem uma parte do estágio que pode ser presencial, não é, Marcos? Uma parte do estágio que pode ser presencial e que pode ser feita em parceria com prefeituras, com as escolas, né? Para que os alunos, futuros professores que estão cursando os cursos à distância, e que o curso pode ser toda a parte teórica 100% à distância, e ter uma parte da prática profissional presencialmente. Eu acho que esse cuidado
é importante, isso já está sendo discutido aqui no Brasil, nós não temos ainda uma proposta organizada, não temos uma norma, há dúvidas ainda sobre como organizar essa parte presencial dos cursos à distância, né? Mas eu creio que, pela experiência de outros países, né? Por exemplo, a Universidade Aberta na Inglaterra, a Universidade Aberta em Portugal, quer dizer, a Universidade Aberta na Espanha. Há inúmeras experiências de universidade aberta para formar professores muito bem avaliados. Inclusive, por exemplo, eu acabei de chegar de Madrid, de uma viagem de trabalho, né? E eu tive a oportunidade de ver em Madrid uma universidade aberta que tem 80% dos cursos acreditados por organismos externos, por agências externas, com alta qualidade, cursos que estão assim no topo dos rankings da União Europeia e que oferecem cursos de formação de professores, né? Essa é uma discussão importante no Conselho Estadual de Educação, né? Nós temos vários conselheiros, conselheiras dedicadas, tem inclusive um grupo de conselheiras lá muito dedicado à formação de professores, a professora Bernadette Gatti, a professora Rose Neubauer e a professora Guiomar Namo de Mello. As três, elas estão exatamente discutindo regras para a formação de professores no estado de São Paulo e dialogando com as universidades paulistas, com a Univesp, enfim, para ver que tipo de indicação, de norma e de resolução o Conselho deve assumir, né? O Conselho tem uma autonomia, não total, mas ele tem alguma autonomia em relação ao Conselho Nacional de Educação. Algumas regras são obrigatórias, outras nós temos uma flexibilidade maior, né? E nesse sentido nós estamos então discutindo como fazer a formação de professores no estado de São Paulo, pelas nossas universidades, né? Considerando a oferta à distância, graduação, tudo mais, e levando em conta a importância de aperfeiçoamento dos currículos de formação inicial e as práticas profissionais, como oferecer as práticas. Aperfeiçoamento é algo que a Univesp sempre procura, né, professor? Melhorar, a gente tem que, é a nossa função, né, se tornar, buscar excelência, ser a referência em AD, acho que essa é uma função que a Univesp tem. Eu queria aproveitar até o comentário da professora Maria Helena, porque assim, uma dúvida que nossos alunos sempre falam, mas o seu curso é aprovado pelo MEC, então só para todo mundo entender, quem aprova é o Conselho Estadual. O Conselho Estadual, não é o MEC. Não é o MEC. Então muitas vezes falam assim, mas não é aprovado. Né? E os da USP também, da Unicamp também, da Unimesp. Então, às vezes o paulista não tem muita noção dessa questão. Universidades públicas paulistas são aprovadas no Conselho Estadual e não no Conselho. Mas eu queria aproveitar, professora, nessa discussão, né, que eu acho extremamente relevante de melhoria da educação, de melhoria, né? Quando a gente olha para cursos de formação de professores ao longo do mundo, uma característica que eu percebo que tem no Brasil muita diferença é justamente a pequena proporção de prática. Prática na escola. Então, a estrutura do currículo. Exatamente. Mas isso tem a ver com o Conselho Nacional de Educação e não com o Conselho Estadual. Porque quem define as diretrizes curriculares nacionais das licenciaturas é o governo federal no Conselho Nacional. E aí nós fazemos a adaptação aqui. Sim. E eu concordo com você, Marcos. Porque eu acho que a estrutura ela é fraca na parte da prática profissional. Nós temos nossos estágios, todos os estágios são práticos, né? A gente tem convênio praticamente em todos os municípios aqui de São Paulo, né? Mais da metade dos nossos alunos, inclusive, virou professor, né? Na rede, né? Nos municípios. Mas aí quando a gente olha realmente o tamanho, por exemplo, o tamanho do estágio de 100 horas, eu acho tão pouquinho comparado com a maioria das áreas, né? Que assim, 100 horas, né? Em um mês você faz 100 horas, então... O ideal seria, no mínimo, 200, 300 horas. Sei lá, um semestre, né, de trabalho. Um semestre. Então, e aí a gente fez um tour até para tentar trazer boas ideias para a Univesp, né? A gente compara, vai lá nas universidades da Inglaterra, da Europa toda, de um todo.
é muito mais aprender dando aula, né? Indo lá para a escola, né? Que é a melhor coisa. Então, mas por que o Brasil caminhou por essas licenciaturas tão mais teóricas, né? Eu costumo dizer assim, parece mais uma filosofia da educação do que uma pedagogia, né? Olha, Marcos, essa é a pergunta de $1 milhão que pouca gente consegue responder. Existe uma história das faculdades de educação no Brasil, né? Houve uma influência muito grande, né, de um modelo tradicional, de um modelo academicista, né, que a França teve uma influência na organização dos currículos, mas também houve uma certa influência de currículos mais conteudistas, academicistas, mais focados na oferta teórica e na parte de história da educação, sociologia da educação, filosofia da educação, desenvolvimento da educação, etc. Políticas públicas educacionais com quase nada de prática profissional. Esse é o maior problema que nós enfrentamos na formação de professores no Brasil, né? E essa é a grande briga do Conselho Estadual nosso, porque o nosso conselho entende que é importante ampliar a oferta das práticas profissionais, né? E os professores aprenderem dando aula, né? Com supervisão, com orientação supervisionada, com uma série de coisas, com todo cuidado, de tal forma que o professor tenha domínio pedagógico do conteúdo, mas que ele aprenda a didática, que ele saiba como lidar com a sala de aula, com os alunos, em diferentes contextos, né? E isso, no Brasil, você vê mesmo um professor formado nas melhores universidades públicas, vamos pegar as nossas, USP, Unicamp, Unesp, são todas excelentes, né? Eles têm pouca prática profissional, ou quase nada, né? Quer dizer, eles vão aprender depois, né? Enquanto que na maioria dos países, o que nós vemos é o foco na prática. Sim. Né? Então claro que a teoria, que os fundamentos são importantes, mas é importante saber como fazer a transposição desses fundamentos, desses conceitos teóricos para a prática profissional. Professora, e qual que seria o papel da sociedade civil? Eu sei que a senhora participa de vários movimentos. A senhora, por exemplo, é membro do movimento pela Base Nacional Comum Curricular, do Todos pela Educação, o EduLab 21, do Instituto Península e também do Conselho da Fundação Sesgran Rio. Qual que é o papel da sociedade civil na busca por essa educação de qualidade de modo geral, seja à distância ou presencial? Olha, eu entendo que a sociedade civil brasileira está cada vez mais atenta à importância da educação de qualidade para todos, porque a educação é um direito. Todos têm direito à aprendizagem, todos têm direito à educação de qualidade. A maioria das nossas crianças e jovens estão na escola pública, então a escola pública tem que ser boa. Tem que ser boa, tem que ter qualidade, tem que ser para todos, né? Então, a sociedade civil, ela tem tido um papel muito importante. Nós temos o movimento Todos pela Educação, o movimento pela Base Nacional Comum Curricular, vários institutos e fundações. Eu mesmo agora tenho a cátedra do Instituto Ayrton Senna, que está vinculado a um conjunto de projetos de melhoria da qualidade, sempre focando a rede pública, né? Tem vários institutos de fundação, Itaú Social, Itaú Educação e Trabalho, Instituto Limão, enfim, tem vários institutos e fundações que fazem um trabalho de apoio às escolas públicas no Brasil inteiro. E isso é muito importante, né? Tem Fundação Lima, enfim, tem muitos institutos e fundações, né? Essa organização da sociedade civil, ela ganhou muito espaço, porque hoje os secretários estaduais, secretários municipais de educação, o próprio Ministério da Educação tem um apoio grande das fundações e organizações não governamentais que apoiam a educação, mas eu sinto que ainda falta uma coisa mais
mais básica, mais democrática de chegar nas famílias. Você entendeu? Né? Muitas vezes a gente vê matérias no jornal, matérias no rádio, na televisão, mostrando em muitas comunidades a importância que a comunidade dá à educação de qualidade. A comunidade vai se organizando, organiza uma biblioteca, insiste na importância da leitura, do esporte para o desenvolvimento da criança, do jovem, né? Mas os pais ainda não têm, a maioria, né? Alguns sim, outros não. Mas não existe ainda uma consciência coletiva, sabe? Dos pais, das mães, das famílias, dos responsáveis pelas crianças e jovens, da importância da educação para o futuro de cada um, né? Então eu, por exemplo, eu adoro quando eu vejo uma novela na televisão, que é uma coisa que muitos brasileiros e brasileiras acompanham. Antigamente acompanhava mais, agora ninguém gosta de novela, né? Gosta de série, de filme, essas coisas, né? Mas as novelas, muitas vezes, elas trazem o tema da educação, né? E mostram a importância da educação para o desenvolvimento da criança e tudo, né? Então, assim, eu acho que é preciso ter mais campanhas de popularização do tema da educação junto às famílias, a importância das famílias participarem nas escolas, as escolas se abrirem para a participação dos pais, das mães, das famílias, né? As escolas se abrirem, inclusive, para trazer essas famílias e dialogar com as famílias, discutir temas ligados à educação, ao desenvolvimento da criança, ao desenvolvimento do adolescente, né? Inclusive temas ligados, por exemplo, agora à saúde mental, ao desenvolvimento socioemocional, que é tão importante hoje para as crianças e jovens e que hoje nós já sabemos que teve um impacto também muito forte da pandemia, né? Sim. Então eu acho que isso ainda precisa se aprofundar, né? A sociedade civil organizada, essa entendeu o seu papel, mas a maioria das famílias ainda precisa ter uma conscientização maior da importância da educação. Professor, nesse sentido de ter contato com as famílias, eu me pego pensando em algumas famílias que nós conhecemos, de alunos da Univesp, em que mãe e pai estudam, casais estudam. O senhor acha que a Univesp talvez esteja contribuindo para essa conscientização, estando, por exemplo, com a sua capilaridade em todo o estado, promovendo essa discussão sobre a educação nas famílias? A gente vê que gerações novas e anteriores estão estudando juntos. O senhor acha que é uma sementinha que a Univesp está proporcionando nesse sentido? O valor da educação é algo cultural, né? E a gente percebe isso claramente, né? Em certas famílias é muito claro que com educação você consegue, mas em certas famílias não é tão claro. Né? E eu acho que no nível básico, no fundamental, né? Mas no básico em geral, é uma outra discussão, mas no nível superior, a Univesp faz algo que é muito mais difícil das outras, porque primeiro que a gente atinge, a maior parte dos nossos alunos é a primeira geração da família que está fazendo nível superior. Chegando. Então, a gente está mostrando para aquela família, né, o quanto faz diferença fazer nível superior. E segundo, porque é muito mais possível, mais viável na Univesp ter a família junta. Então, a gente tem casos, né, fantásticos, né, um dos mais famosos lá do Marcos, meu xará, né, que se formou com 82 anos com um filho dele de 62, os dois fazendo engenharia juntos. Olha que... Né, que é uma coisa que não teria como fazer aqui no EAD. Aliás, o que eu acho muito interessante é quando a gente começa a estudar o EAD no mundo, essa é uma característica comum. Né? A Universidade EAD, ela normalmente atende o mais velho. Aquela pessoa que quer buscar uma formação agora. E que no Brasil é muito importante, né, Marcos? Porque nós temos 72 milhões de brasileiros que não tem nível superior completo. Eu acho que até mais. Sim. Eu acho que são 72 milhões que não têm um nível médio. O nível superior é muito maior, porque só 28% da população, 22% da população tem o nível superior completo. Mas então a gente consegue, né, pelo perfil do que é o EAD, né, essa coisa de a mãe que vai estudar e o filho acaba olhando e fala, pô, é legal, vou estudar também. Ao contrário, que eu acho muito legal, o filho estuda e aí os pais falam, poxa, mas dá para estudar em casa, eu consigo fazer. E acaba entrando. Então, essa relação familiar, e a gente mostra
para aquela pessoa mais humilde, aquela pessoa lá do interior, que, né, vale a pena fazer um nível superior. Acho que isso é uma coisa que a Univesp consegue mostrar para aquela família que não conhece o nível superior, não conhece o impacto que é, né, você fazer um nível superior para a sua vida, para a sua carreira, né, conhecer o quanto que isso pode fazer a diferença. A Univesp, nesse ponto, ela tem um papel muito importante. E parece que a gente toca naquela frase que a educação transforma as vidas. A gente vê isso de fato, né, professor? Conversando com os alunos. Professora, a senhora fez parte de vários institutos de avaliação que promoviam a educação no nosso país. Como que a senhora avalia, de 89 para cá, a nossa educação no Brasil? Nós evoluímos, a gente está dando números, né, mas ainda existem os analfabetos, as crianças ainda fora da escola. Qual que é a avaliação que a senhora pode fazer dos avanços que nós alcançamos da educação de modo geral? Bom, eu vou, como socióloga, tentar dividir esse período longo de 89 até 1989 até hoje em pelo menos 3 grandes momentos. Tá? O primeiro, que seria, digamos assim, o primeiro momento, foi o momento pós-Constituição Federal de 1988. Né? A Constituição Federal de 88, ela estabelece como direito à educação de qualidade, como um direito de todos, né? E é o direito da aprendizagem, é o direito do acesso, o direito da permanência e o direito da aprendizagem. Né? O acesso, como é que eu vou garantir? Ampliando o acesso da escola básica para todos, que nem todos tinham acesso à escola básica na época da Constituição. Né? E, em segundo lugar, a permanência, como é que eu vou garantir? Garantindo que todos os estudantes, frequentando a rede pública, que eles tenham as condições de permanecer na escola. Tem o transporte garantido, se a escola não for próxima à sua casa, tem uma alimentação, muitos não têm como comer antes de ir para a escola, né? Que a escola tenha boas condições para oferecer um ambiente de aprendizagem acolhedor, agradável para todos, que o professor seja muito valorizado, capacitado, bem formado, né? Que o diretor da escola tenha, assim, condições de fazer uma gestão escolar que envolva tanto a parte administrativa como principalmente a parte pedagógica da aprendizagem, né? Então, 1989 marca o início, eu diria, da inclusão de todos os brasileiros e brasileiras na educação básica pública, né? Nós tínhamos, em 1989, nós tínhamos mais ou menos 25% das crianças com menos de 7 anos, 25%, tá? Crianças mais pobres, de baixa renda, fora da escola, tá? Era uma tremenda desigualdade, né? Bom, nos anos 90, nós, então, iniciamos ali uma série de coisas, quer dizer, primeiro veio primeira Conferência Nacional de Educação, que foi feita em 1993, o Brasil, em 1994, o Brasil nunca tinha feito uma Conferência Nacional de Educação, os dados da educação estavam todos atrasados, né? Eu fui responsável como presidente do INEP de 1995 até 2002 para organizar as estatísticas nacionais de educação, né? Tivemos muitos apoios, muitos especialistas que nos apoiaram e depois em 1995, 96, nós aprovamos a lei do Fundef. A lei do Fundef, na gestão do ministro Paulo Renato do governo Fernando Henrique, foi assim um ponto de inflexão na democratização do acesso, porque o Fundef garantiu a distribuição de recursos de acordo com o número de alunos atendidos. Nós tínhamos uma enorme desigualdade na distribuição dos recursos, né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, era impressionante. O estado de São Paulo
tinha 10% da oferta da escola pública oferecida pelos municípios e 90% pelos estados, era o governo Mário Covas. Então, a partir daí, iniciou-se um processo de municipalização em todo o Brasil. Isso foi uma ideia do Paulo Renato, que era ministro da Educação, e realmente o Fundef foi uma revolução em matéria de acesso, tanto é que nós terminamos os anos 2000, 2001, 2002, já com 96% das crianças de 7 a 14 anos dentro da escola. E isso impacta toda a família daquela criança? Impacta toda a família, porque aqueles que estavam fora, todos ingressaram. Foi, eu acredito que, o maior ganho desse período de inclusão e que foi muito favorecido pelo Fundef, Então, essa foi a primeira etapa, assim, da inclusão, da expansão do acesso, Depois, já no início do século XXI, o nosso grande desafio era melhorar a qualidade, quer dizer, o acesso estava garantido. Depois, mais tarde, veio a expansão da educação básica, já no segundo momento, para a pré-escola, 4 e 5 anos, e também para o ensino médio. O ensino médio já era obrigatório, mas ele não estava 100% atendido. Esse atendimento só foi atendido muito recentemente, E a pré-escola ainda não está plenamente universalizada. Nós temos 94% das crianças na pré-escola, mas está quase universalizada. A creche não é universalizada em nenhum país do mundo, E o Brasil está avançando, já tem 36% ou 42%, se não me engano, das crianças de 0 a 3 frequentando creche. Então, esse segundo momento foi manter a criança na escola. O primeiro foi acesso, o segundo foi manter a criança na escola. Esse processo de manter a criança na escola e expandir o atendimento para a educação infantil e para o ensino médio, ele foi muito bem sucedido porque o Fundef, que foi criado em 1996, implantado em 98, ele em 2007, já no primeiro ou segundo, não lembro, governo Lula, o Fundef se torna Fundeb e é expandido para a educação infantil e para o ensino médio. Mas a escolaridade obrigatória do ensino fundamental já estava assegurada pelo Fundef. E isso foi muito importante, porque tinha muita gente fora da escola. A reprovação expulsava os alunos e existe até hoje. Nós temos um problema de reprovação e abandono escolar muito alto, Bom, e finalmente o terceiro grande desafio, que é o que a gente está hoje enfrentando e que está enfrentando de forma mais firme desde 2016, é a qualidade da aprendizagem e garantir que os alunos concluam o ensino médio com qualidade. Ainda não conseguimos. De cada 100 alunos que ingressam no ensino fundamental no primeiro ano, eu tenho 75, mais ou menos, 74 por aí, que concluem o 9º ano, E eu tenho 62 que concluem o ensino médio. Então, de 100, eu vou ter 75 concluindo o 9º e 62, 63 concluindo o ensino médio. E o resto? Para onde vai? Para onde eles foram? Eles não concluíram o ensino médio, E uma parcela já começa a abandonar o ensino fundamental no 8º ano. Vai para o mundo do trabalho, vai ajudar a família, vai se virar, Então, assim, nós ainda temos um grande desafio, eu te digo, que é a melhoria da qualidade da aprendizagem nos anos iniciais, Eu tenho certeza que se nós conseguirmos garantir para
toda criança uma alfabetização de qualidade em leitura, escrita e uma alfabetização matemática, quer dizer, o letramento em leitura e escrita e o letramento em matemática, essas crianças vão ter outro desempenho, outro compromisso, né? Nós sabemos que esse é o nosso desafio, estamos tentando, todo mundo, e fomos bastante prejudicados com a pandemia, porque até hoje não conseguimos recuperar pela avaliação os resultados que a gente tinha em 2018, 2019. Professor, esse cenário é desafiador também para quem está na universidade. Então, é uma coisa importante, né? Assim, quando a gente compara, né, historicamente, né, se a gente pegar o que o Brasil era nos anos 70, comparar, por exemplo, Coreia e China, né? Então, o Brasil era muito mais rico que a Coreia e absurdamente mais rico que a China nos anos 70. Né? E hoje, mesmo quando a gente fala um per capita, a China já está passando a gente. Tá. Né? E quando a gente olha, uma das características muito importantes é a formação muito boa, escola muito boa. E aí eu vou trazer agora a lenha um pouquinho para a minha... Pra minha área aqui. E uma preocupação que eu vejo, professor, tanto na área da computação quanto na área das engenharias, né, é a matemática. Os próprios dados do Instituto Ayrton Senna coloca ali algo como, acho que é 5% dos formados em nível médio. A gente já tem um problema de nem todos se formarem, né? Isso mesmo. Mas dos que se formam no nível médio, só 5% tem um nível de matemática adequado. As indústrias estão muito preocupadas que eles estão chegando lá sem capacidade de atuar, mas... Quando eu converso com as universidades, né, e não só mas eu não estou falando com as melhores universidades do Brasil, porque fala que estão com dificuldade enorme porque o aluno entra lá sem capacidade de fazer cálculo. Esse é o maior problema. Esse é o maior problema. Como que a gente muda isso? Então, porque o problema da matemática, até lá no nosso conselho nós temos uma grande especialista em matemática, que é a Cátia Smolli. Ela é doutora em matemática e ela faz um trabalho muito forte nessa área. Porque é o seguinte, a criança que não tem domínio das 4 operações até o final dos anos iniciais, quando ela ingressa nos anos finais, no 6º ano, que já entra, enfim, problemas com frações, com números decimais, né? A criança não consegue, quer dizer, ela vai ficando com defasagens e ela não consegue superar as dificuldades que não foram superadas lá atrás, nos anos iniciais, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, porque antigamente a gente terminava o 4º ano primário já sabendo que ali você obrigatoriamente precisaria dominar. E isso acaba resvalando para uma dificuldade de aprendizagem matemática nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio os alunos não sabem sequer fazer equação de 2º grau. Eles têm dificuldade assim, de desenvolver tarefas em matemática que são parte do currículo do ensino fundamental, não é, professor? Sim, não. As faculdades hoje estão, a grande preocupação é isso. A gente não consegue, universidades de ponta, nos melhores cursos concorridos, e a gente conversa lá, os alunos não sabem fazer fração. Não sabe fazer Aí que se você não sabe fração, você não consegue ensinar cálculo. Não consegue ensinar cálculo, não consegue ensinar nada. Então, assim, eu entendo que o ensino da matemática ele precisa ser tão valorizado quanto a leitura escrita em língua portuguesa, né? Hoje existe essa preocupação. Eu noto que as escolas públicas elas estão mais preocupadas agora com o ensino-aprendizado de matemática. Por quê? Porque a matemática ela é importante para o desenvolvimento do raciocínio lógico, do raciocínio abstrato. Ela é importante até para que as pessoas vivam numa sociedade cada vez mais dominada pelas tecnologias, né? Você que é da área de tecnologia sabe disso, quer dizer, a pessoa que não tem o conhecimento básico em matemática vai ter dificuldade para conviver numa sociedade como a nossa. Só para complementar, professora, a gente eu participei de alguns grupos que estão falando que o Brasil tem um problema muito sério que falta engenheiros.
Falta profissionais de engenharia. E a proporção de engenheiros comparado com as outras áreas no Brasil é absurdamente pequena. Absurdamente pequena. Né? E não é valorizado na escola, porque o tal do STEM, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática, é algo que é central nos currículos dos países europeus, e países da América do Norte, países asiáticos, e aqui não é. Né? Quer dizer, a ideia de você ter uma área de desenvolvimento de projetos, ensino por projetos, envolvendo a interdisciplinariedade, quer dizer, o conhecimento do conteúdo de cada uma, da matemática, da física, da química, da biologia e da tecnologia, para que o aluno consiga aprender a entender as articulações e as conexões entre as diferentes disciplinas, para que ele aprenda a resolver problemas cada vez mais complexos. Né? Isso aqui a gente não está fazendo. Professora, então esse é um cenário bastante desafiador, sempre foi, me parece, na educação no nosso país, até porque a escola, por muitas vezes, acabava se tornando referência para toda a sociedade, não só no que diz respeito ao aprendizado, né? Isso. Qual que é o horizonte para quem trabalha com educação? Né? A gente está falando aqui com estudantes das mais diversas licenciaturas, pedagogia, enfim. Qual que é o horizonte? Vale a pena trabalhar na educação? A senhora que hoje colhe os frutos do que plantou lá atrás, só para a gente conversar com quem está em casa, não ficar desmotivado, né, professor? É um desafio, mas vale a pena trabalhar com a educação? Olha, eu acho que vale, né? Eu sou otimista, eu acho que vale, quer dizer, ao longo desses meus 40, mais de quase 50 anos de educação, eu observo que foram muitas as melhorias, né? Eu observo que houve um avanço na escolaridade geral, houve um avanço no acesso, houve um avanço no acesso ao ensino superior, uma política de cotas, quer dizer, você tem uma série de mecanismos que permitem que as pessoas mais desfavorecidas tenham condições de chegar na universidade, permanecer, terminar. Acho que falta ainda ampliar a oferta de curso técnico profissional. Aqui eu vejo uma grande falha. Eu até gostaria muito que a Univesp entrasse também, viu, na oferta de curso técnico profissional junto aí com FATECs e tudo, né? Porque eu tenho certeza que essa é uma área que falta qualificação profissional e que pode estimular muitos jovens a ter um lugar no mundo do trabalho que está num processo de constante transformação, né? Então, assim, eu sou otimista, eu acho que avançamos muito, avançamos pouco na área técnica profissional aqui no Brasil, se eu comparo com qualquer... O Brasil tem 11% de oferta, é ridículo. É muito pequeno. São Paulo vai bem e São Paulo é uma referência para o Brasil. Mas, no geral, quer dizer, os outros estados têm pouca oferta, né? Então, eu acho que aí faz falta, né? Agora, vale a pena? Vale a pena. Agora, é preciso ter, como diz o nosso querido ex-senador Cristóvão Buarque, é preciso que o Brasil entenda que a gente tem, assim, a mania da educação. Convença as pessoas a entender que a educação é prioridade, que sem educação o Brasil não vai para frente, sem educação o Brasil não vai melhorar, sem educação a vida das pessoas não vai melhorar. Então, a educação é fundamental para tudo, para melhorar o desenvolvimento sustentável, para melhorar a compreensão das mudanças climáticas. Ela é importante para fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor, que elas tenham mais conhecimento para poder viver em sociedade, para viver bem, para ter uma vida mais saudável, né? Então, eu acho que nós temos que continuar lutando e brigando pela educação de qualidade, e para isso precisamos ter cada vez mais pessoas interessadas em seguir a carreira de professor, né? Seguir a carreira de professor, com um professor bem formado, bem qualificado, muito valorizado, que é o que vai fazer diferença para uma escola pública de qualidade. Vale a pena, professor, trabalhar com educação? Bom, eu acho que se eu estou aqui é porque eu acredito nisso, né? Então, eu faço questão, ainda enquanto presidente, de continuar dando aula, porque dar aula dá uma energia para a gente. Deixa a gente sempre jovem, né? A gente está sempre interagindo com eles, e a gente está sempre ficando jovem, sendo obrigado a ser jovem, né? Então, acho que é muito bom.
Professora, eu queria fazer um tema de novo, puxando aqui por um lado de cá. Há alguns anos foi aprovado o BNCC da computação. Certo. Mas a gente olhando na prática na escola, pouca coisa andou, né? Vai andar? Tem que andar, né? Eu acho que tem que andar. A BNCC da computação ela foi aprovada, eu era presidente do Conselho Nacional de Educação quando nós aprovamos. Ela está bem feita, foi bem organizada, bem estruturada, já foi homologada. Alguns currículos, o próprio currículo aqui do Estado de São Paulo já estabeleceu as diretrizes, né, da BNCC da computação. Agora, nós vamos ter professor. Como é que você vai oferecer a BNCC da computação, que na minha visão precisa ser oferecida desde os anos iniciais, do 3º ano, 4º ano do ensino fundamental, daí para frente, né? Se nós não temos professor que tenha o conhecimento dessa base de computação e do pensamento computacional para que as crianças aprendam. Esse é o nosso problema, né? Só a gente tem que fazer a nossa campanha também, né? A nossa propaganda não pode perder a prioridade. Na Univesp, né? Os nossos alunos sabem, a primeira disciplina que todo mundo tem é pensamento computacional, sim, inclusive as licenciaturas. Tá? Então é ótimo, parabéns. Então é isso. Professor, eu quero agradecer demais a sua presença, compartilhar a sua experiência, nos traz, né? Podemos ver os avanços e o horizonte, que ainda a gente tem muito a caminhar, né? Não, eu acho que o horizonte é olhar com otimismo. É um horizonte que vai ter cada vez mais tecnologia, cada vez mais desafio. Inteligência artificial generativa, isso não tem como negar, né, professor? Você que é da área da computação, não tem como negar. A tecnologia está aí, a inteligência artificial está aí, né? O professor vai ter que usar a inteligência artificial generativa como um apoio para o seu trabalho, como um apoio para poder avaliar os alunos e ter o feedback da avaliação com mais rapidez, mais eficiência, poder fazer a intervenção pedagógica intencional para que o aluno aprenda, né? Quer dizer, essa tecnologia ela pode ajudar muito a melhoria da qualidade. E eu acho que é assim que ela deve ser encarada. Que bom. Professor, consideração final sobre esse nosso bate-papo? Bom, acho que, né, é sempre bom a gente, né, falar com alguém que tem uma vivência dessa, né? Então, né, passou por Ministério da Educação, foi secretário de Educação de São Paulo, né? E então é muito importante ver, e eu acho que bom, professor, que você tenha essa visão otimista, que eu acho que é muito importante, né? Eu também concordo, né, que acho que existe no Brasil, eu acho que existe uma certa cultura, não sei, uma mania de desvalorizar, né? Falar, professor ganha pouco. Mas quando você olha o salário, não é tão pouco assim. Não é tão pouco. Se eu comparo agora com as outras carreiras, não é tão pouco. Então, existe uma tendência de podia desvalorizar. Ser melhor, né? mas não é tão pouco, já foi pior. Existe essa coisa de desvalorizar muito, né, professor? Acho que a gente precisa mudar isso, né? Que realmente existe uma oportunidade interessante, tem vagas, tem demanda, e mais do que isso, o Brasil precisa, né, melhorar a educação. E precisa de um perfil de profissional docente que esteja atento a formar um professor para o futuro do aluno e não para o passado do professor, né? Então essa coisa do professor que só vai olhar a parte mais de história, sociologia, filosofia, isso é importante, mas tem que olhar a parte prática. A tecnologia ajuda o professor a, inclusive, estimular o aluno a estar mais conectado, mais focado, mais engajado no processo de aprendizagem, né? Eu penso assim. É isso. Recado dado para você que está em casa, né? Nós conversamos hoje com a professora e socióloga Maria Helena Guimarães de Castro. Maria Helena, foi um prazer muito grande conversar com você, compartilhar da sua experiência, e tenho certeza que quem está em casa conosco acompanhando, ou pelo celular, né, professor, no ônibus, indo e vindo, com certeza aprendeu bastante. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Obrigada a você pela oportunidade e ao Marcos pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. É isso. Você pode rever esse e outros dos nossos episódios no nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau.